Em meio a esses rombos que a gente tem destacado, o governo federal anunciou ainda mais gastos, só que desta vez com a ampliação da isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês. Segundo o levantamento do Ministério da Fazenda, para cumprir essa promessa de campanha, o Planalto terá de desembolsar 27 bilhões de reais por ano. O texto, que deve ser apresentado nos próximos dias ao Congresso, também deverá propor uma forma de compensação para essa renúncia fiscal. A ampliação da isenção do imposto de renda é considerada dentro do governo como uma das principais apostas para reverter a queda de popularidade da atual gestão. Começar essa com o Cristiano Beraldo. A ampliação da isenção do imposto de renda teria um custo de 27 bilhões de reais à população. Dávila já trouxe outros números. Há consultorias que fazem projeções bem maiores, viu, Cristiano Beraldo? Mas a gente tem que fazer a pergunta, inclusive a população quer saber, né? Quem vai pagar essa conta? Pois é, Canhoto, num país sério, num país com uma economia dinâmica, esse tipo de iniciativa, além de ser uma iniciativa que faz sentido dentro do contexto inflacionário do Brasil, ou seja, esses limites de isenção deveriam já, desde o início, seguir o reajuste pela inflação para que eles pudessem continuar fazendo sentido. Mas no Brasil deixa-se isso para lá e vão sempre forçando a barra na manutenção de um patamar que vai, ano após ano, aliviando as costas do governo. Só que nesse caso, quando você faz essa correção, esses 27 milhões de reais previstos, dinheiro que fica no bolso do trabalhador. Então, se nossa economia fosse dinâmica, o que aconteceria é que esse dinheiro iria circular no mercado. As pessoas iam adquirir alguma coisa, iam comprar um imóvel, iam fazer a economia do país andar. Só que qual é a situação das pessoas, sobretudo essas pessoas que ganham até R$5.000 hoje? Essas pessoas estão endividadas, elas estão trabalhando para pagar juros e impostos. A vida dessas pessoas é assim. A classe média e a classe baixa brasileira trabalham para pagar dívidas. Essa é a realidade atual. Então, Canhoto, esses 27 bilhões vão sair do caixa do governo, ou seja, na verdade, deixarão de entrar no caixa do governo, só que o intermediário, que é o trabalhador, vai pegar esse dinheiro que ele pagaria para o governo e entregar para os bancos em forma de juros das suas dívidas de cheque especial, cartão de crédito, boleto atrasado, etc. Essa vida amargurada que as famílias brasileiras estão levando. Então é um programa de transferência de dinheiro público para o caixa dos bancos, para o resultado dos bancos. Obviamente, isso não produzirá nenhum efeito positivo para a economia brasileira. Pois é, e tem muita gente que faz projeção também de acordos, né? Acordos entre empregador e empregado. Ó, te pago até R$5.000 e aquela outra bonificação vai por fora. Enfim, tem muita gente que também aposta em uma maneira de se adequar a essa nova regra. Você, Luiz Felipe Dávila, a ampliação da isenção do IR, você já apontou alguns caminhos possíveis, mas muita gente não apostaria no corte na própria máquina, né? Cortar na própria carne. Muitos falam, quer ver como é que o governo vai ajustar essa situação que envolve essa renúncia? Vamos criar um novo imposto. Vai ser o tal imposto para os super ricos, viu, Dávila? Ele só pensa nisso, só pensa naquilo, taxar. Aqui o negócio, o programa do governo é taxar e prender o Bolsonaro. Só tem duas, X e Y, taxar e prender o Bolsonaro. Não tem mais outro programa. Mas olha só o que é a irresponsabilidade. Porque tem esses 500 bilhões de reais de subsídios. Pode cortar daí, não pode? Para sustentar a isenção do imposto? Mas não. Olha o que acontece. A indexação do salário mínimo aos benefícios sociais, só para dar um exemplo de uma irresponsabilidade fiscal, que quem está pagando somos nós a conta. O governo chegou e indexou tudo no salário mínimo, né? Como a gente já falou aqui várias vezes nos Pingos, nos Is, 60% do orçamento nacional é hoje vinculado ao salário mínimo. Então, veja só o que aconteceu. O benefício de prestação continuada, o BPC, cresceu 12,3%. Sabe o que é 12,3% de crescimento do BPC? 10 bilhões de reais. Benefício previdenciário cresceu 2,5%, 2,5%.
Quanto que isso impacta? 77 bilhões de reais. Aí tem o seguro-desemprego e abono. Cresceu 5,6% a mais. Quanto que impacta? 8 bilhões de reais. Então, veja, é uma bola de neve que não para. O gasto público continua a crescer muito acima da arrecadação. E criar mais uma isenção, sem dizer de onde vai tirar esse dinheiro, é uma irresponsabilidade do Executivo que não pode ser chancelada pelo Legislativo. E os deputados vão ter que ter coragem, os deputados e senadores terão que ter coragem para dizer que não vão aprovar esta isenção do imposto de renda se o governo não disser de onde vai cortar esse dinheiro. Porque se fizer isso, nós estamos contribuindo para essa insolvência do país. Você, delegado Palumbo, ampliação da isenção do imposto de renda e o custo para os cofres públicos com essa renúncia fiscal. Claro que é importante a gente olhar para a questão que envolve o trabalhador que ganha até R$5.000, e essa reflexão feita pelo Beraldo me parece também muito adequada, né? É preciso que essa isenção acompanhasse também a inflação, só que deixaram tanto tempo de revisar essa questão que envolve a isenção que agora parece um soco no estômago nas contas do governo. Mas se as coisas fossem tocadas de outra forma, né, delegado Palumbo, isso não seria sentido dessa forma. Mas o que a gente precisa considerar sobre as alternativas para o governo não abrir mão desses 27 bilhões de reais. Há quem entenda que novos tributos sejam criados, viu, delegado Palumbo? Eu não tenho dúvida disso. O dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Beraldo está corretíssimo, Dávila também. Da onde vai sair esse dinheiro? Dinheiro não brota em árvore, não cai do céu, não dá em rio. Vai ter que mostrar da onde vai sair todo esse dinheiro para bancar essa isenção. Nós precisamos saber, tanto os deputados quanto os senadores. Não é tão simples assim, é uma medida extremamente popular. Ele faz isso, vai jogar todo o Congresso Nacional contra a população, mas depois vai vir o efeito disso. O país já está muito mal das pernas. Quem é que vai bancar isso? Quem é que vai pagar isso? Se o governo for cortar na própria pele, excelente, tem que bater palma para o governo. Nós não somos contra o progresso do Brasil, não somos contra o que vai ser bom para o povo, mas a gente precisa entender também que dinheiro não dá em árvore, não dá em rio, não cai do céu, precisa ser explicado. Da onde vai ser cortado isso? É isso que o governo federal precisa explicar. Mas agora o que ele fez? Como a popularidade dele está muito em baixa, ele precisa de alguma forma ganhar um povão. O povão que elege, que é esse povão aí que ganha até R$5.000. Ele joga a bomba e não explica de onde vai vir o dinheiro. Aí fica fácil. Pois é, inclusive, viu, Beraldo, eu pude acompanhar a manifestação de alguns especialistas, porque há sinalizações, há indicações de integrantes do governo federal que haveria uma taxação para aquelas pessoas que o governo entende como super ricos, pessoas que ganham mais de R$50.000 por mês. Pois bem, essa é a leitura, uma taxação adicional para essas pessoas que ganham mais de R$50.000. E aí, os especialistas fazem a seguinte análise. Bom, ok, então eles acham que criando uma taxação, você vai conseguir reunir um volume de dinheiro para suprir essa renúncia fiscal na casa de 27 bilhões de reais. Porém, as pessoas que ganham esse valor, seja por meio de salário ou então, não seletistas, mas PJ, ou porque tem uma empresa, ou com as aplicações que possuem fundos variados, enfim. Essas pessoas têm mecanismos e dispositivos de retirar o dinheiro do Brasil, inclusive. Faz uma aplicação fora. Há várias alternativas para a pessoa deixar de colocar naquela aplicação que muitas vezes o leão ou essa taxação acabe abarcando e mordendo. Ou seja, em resumo, na análise simples, essas pessoas têm conhecimento para fugir desse tipo de taxação. Então o tiro poderia sair pela culatra. Você bate o martelo, define uma renúncia de 27 bilhões e não necessariamente a tal taxação vai dar certo, entendeu? Pois é, Canhoto, você vê, por um lado, revelada a nossa mediocridade diante do mundo, né? Então, para o conceito do governo brasileiro, quem ganha R$50.000 por mês é um super rico.
nós estamos falando em R$600 mil por ano, coisa de $100 mil, mais ou menos, de salário. Se você for para os Estados Unidos, pegar um advogado ou um engenheiro de uma das 50, não estou falando nem 10, não, 50 melhores faculdades dos Estados Unidos, eles com 3, 4, 5 anos de carreira já ganham $100 mil, $100 mil por ano. Então, veja só, um salário de quem está iniciando a carreira nos Estados Unidos já é o salário considerado super rico no Brasil. E quando a gente olha para o salário do nosso judiciário, que tem aí, né, todo dia tem uma notícia de um privilégio, de um pagamento extra e tal, ou dos próprios deputados e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República, que já também está para cima de R$40 mil, estão todos ali chegando ou já no nível dos super ricos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Até porque esses que são considerados super ricos, pessoa que ganha um salário desse, e geralmente está numa grande cidade, onde você tem as grandes empresas, os escritórios, você tem mais circulação de dinheiro que cria oportunidade para esse tipo de salário, essa pessoa ela vai ter que pagar a escola particular dos filhos caríssima, porque a escola que o governo provê não é adequada, vai ter que pagar de alguma forma por segurança, seja segurança própria ou segurança no seu condomínio onde mora, que aí tem que pagar ali uma taxa de condomínio mais alta, porque o Estado também não provê a segurança adequada para proteger os moradores da violência que assola as ruas do Brasil, vai ter que pagar um plano de saúde caro para poder ser atendido nos bons hospitais da cidade, e por aí vai. O imposto que essas pessoas pagam no sentido de dinheiro utilizado da sua renda para financiar serviços que deveriam ser prestados pelo Estado, mas não são, já ocupa um espaço enorme dentro dessa renda. E aí volto no exemplo que eu dei dessa pessoa com 3, 4, 5 anos de formado nos Estados Unidos que já tem esse nível de renda. Tem escola de altíssima qualidade de graça, tem estradas maravilhosas sem pedágio, podem fazer financiamento de um carro 0 quilômetro com juros baixíssimo, vão ter acesso a saúde que precisam através do que é provido pela própria empresa que os emprega. Então, enfim, o Brasil realmente é difícil até falar, Caniato. Ser no Brasil, você viver no Brasil, você é um eterno sofredor, um pagador de impostos, você paga pela incompetência e inoperância do governo, você vive no Brasil para dar para os outros, entregar o que é seu para os outros, para o governo, para juros de banco, para tudo. E aí quando você olha para o histórico da vida das famílias, você não enxerga o progresso, a prosperidade. É muito triste isso, Caniato. Pois é, e essa conta rápida que o Beraldo fez faz todo sentido, né? Porque também quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta, né? E hoje em dia os serviços são muito caros no Brasil, mas fala-se, viu, Dávila, em uma taxa extra para essas pessoas que ganham R$50 mil ou mais de 10%. Seria uma taxação de 10%, essa taxa voltada para os super ricos, mas não aqueles que são contratados como CLT, porque esses já têm o desconto na fonte, né? 27,5%. É importante lembrar também. Quem é CLT, o leão morde 27,5% na fonte, né? No olerite. Então não tem como fugir. Agora, concorda que essas pessoas que acabam alcançando esse rendimento mensal, seja como caso a contratação seja feita por pessoa jurídica, ou se a pessoa tem um volume grande de dinheiro em aplicações, isso rende uma renda a ele superior a R$50 mil, há maneiras e maneiras dessas pessoas alocarem os recursos, inclusive fora do país, né, Dávila? São pessoas que têm conhecimento, inclusive podem aplicar em outros países e não necessariamente a Receita consegue identificar absolutamente todas, mesmo que elas façam a declaração de imposto de renda, porque as retiradas não são mensais. Caniato, não é só
Porque, na verdade, amanhã o primeiro subterfúgio é, em vez de ganhar 50 mil, todo mundo vai ganhar 45 e o resto vai ser um bônus lá na frente, vai ter uma outra forma de retirada. A primeira coisa é isso. Mas o mais inacreditável é a incapacidade do governo cortar dinheiro onde há desperdício de dinheiro público. Isso é que chama atenção. Não é possível que nós gastamos 500 bilhões de reais por ano com subsídio e que não há enorme desperdício desse dinheiro. É uma coisa inacreditável. É um governo que não tem critério para separar o joio do trigo, o que funciona e o que não funciona, o que precisa mais recurso e aquilo que tem que ser cortado imediatamente porque não está funcionando. Então, mostra muito mais preocupante para todo brasileiro é que o governo não tem nenhum critério para fazer gasto público mensurando o resultado do dinheiro público investido, mensurando qual é o retorno sobre o investimento social de muitos desses recursos aplicados em saúde, educação, segurança. É um governo que não tem critério algum. Então, o que dá mais medo é você ter um governo que gasta bilhões por ano, que põe o pé no acelerador no gasto público, não consegue reduzir despesa e não tem nenhum critério de como o dinheiro público está sendo gasto. Isso é assustador. Mostra um país à deriva, mostra um país sem rumo, mostra um país que, como bem disse o Beraldo, tem um governo que só tem um plano: fazer a população trabalhar, arrancar dinheiro do nosso bolso para financiar o setor improdutivo em um Estado caro, ineficiente e corrupto. Seguiremos atentos, viu, a essas movimentações. Esse é um assunto que interessa a todos e qualquer novidade a gente traz aqui na programação.